Bom, Fiuza tocou aí no grande candidato a malvadão, né? Não é como a Ana falou, o Donald Trump, né? A gente tem aqui a luta contra o fascismo imaginário no Brasil, tem lá o Donald Trump nos Estados Unidos, que é o grande malvadão, mas tem esse grande personagem aí que é o grande candidato a malvadão, né? Que é o Dr. Anthony Fauci, né? O Dr. Anthony Fauci, que é o que comanda o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. E a gente teve acesso agora, Ana, há pouco tempo, a vários e-mails dele, né? Então, descreve um pouquinho essa figura, depois eu passo para o Consta. Quem é Dr. Anthony Fauci, por favor, Ana? Bom, Lacombe, o Dr. Fauci, ele é considerado aqui nos Estados Unidos, pelo menos até antes, né, desses e-mails aí, esses e-mails eles foram, existe um dispositivo legal aqui nos Estados Unidos chamado FOIA, F-O-I-A, que é qualquer pessoa pode preencher e requisitar acesso a documentos federais. E, dependendo, a única coisa que não pode acontecer é você ter acesso a documentos federais que tem lá 9 seções que você não pode ter acesso, como, por exemplo, segurança nacional e assuntos desse tipo. E o BuzzFeed americano conseguiu aí o FOIA exatamente para acessar todos os e-mails trocados do Dr. Anthony Fauci no início de 2020 com alguns cientistas, alguns médicos e virologistas. Para surpresa de muitos, mas para outras pessoas não ficaram tão surpresas assim, no começo de 2020, já havia cientistas, o Dr. Anderson, por exemplo, o Christian Anderson, ele já alertava o Dr. Fauci que o vírus poderia ter escapado de laboratório, e ainda em 2020, Lacombe, eles discutiam ali numa rede, ali, numa thread de e-mails, que geneticamente havia, como o Fiuza colocou ali, alguns buracos, né? Geneticamente não batia a genética do que eles estavam, o DNA do que eles estavam estudando, não batia com a teoria de que o morcego tinha passado para o humano. Eu vou só me estender um pouquinho aqui, que eu fiz uma cronologia, eu fui procurar uma cronologia para a nossa audiência entender quem é Dr. Fauci e como ele vai mudando em relação ao que ele está vendo. Agora, por exemplo, depois a gente vai entrar nesse assunto das vacinas, ele já está querendo colocar uma terceira dose da vacina Pfizer para os americanos. Então, entrar nesse assunto, eu vou especificar mais em relação a isso, mas olha essa cronologia. Dia 3 de abril de 2020, 3 de abril, a Fauci pede que a China feche os seus mercados de animais, né, os mercados de animais vivos, o famoso wet market, já que muitos cientistas, e aí ele não especifica quem, eles acreditam que esse mercado, um mercado de animais vivos em Wuhan, esse mercado foi a fonte do surto. 17 de abril de 2020, ele então rejeita publicamente a opinião do então presidente Donald Trump de que poderia ter havido o vírus poderia ter escapado do laboratório. Então ele minimiza essa possibilidade do vazamento e ele diz publicamente que as mutações do vírus elas são totalmente consistentes com a transmissão de espécie animal para humano. Aí, em maio, na declaração aí mais forte, né, contra as teorias de um vírus geneticamente modificado, o Fauci vai à National Geographic, né, a famosa revista, e diz que está fortemente inclinado que isso não poderia ter sido criado artificialmente ou deliberadamente manipulado. E acrescenta que todos os sinais indicam que o vírus com certeza evoluiu na natureza e aí saltou de animais para humanos. Aí, lembrando que agora, em maio de 2020, quando esse questionamento, né, sobre o vírus ter escapado do laboratório, quando isso começa a tomar um corpo maior,
contas em redes sociais são banidas, a discussão sobre o assunto é censurada, contas verificadas no Twitter, Instagram, são taxadas ali de fake news, fora de contexto. E aí, no meio desses e-mails, é interessante a gente entender que foi encontrado e-mails entre o Dr. Fauci e o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, e o Mark dizendo para ele: não se preocupe, a gente vai suprimir o que você quiser, a gente vai trabalhar junto. Aí, o que acontece agora, já nesse ano, 26 de março de 2021, após não fazer afirmações substanciais sobre a origem do vírus durante quase um ano, o Fauci descarta os comentários do próprio ex-diretor do CDC, o Dr. Robert Redfield, o Fiuza fala muito nele, sobre a possibilidade do vazamento de laboratório, dizendo que isso é só uma opinião e que ele não sabe. Em maio agora desse ano, depois de 18 cientistas publicarem uma carta na Science dizendo que a propagação natural e um acidente de laboratório eram explicações viáveis, aí o Fauci começa a amolecer, dizendo que talvez a gente tenha que investigar um pouco mais. E aí o que acontece? Os republicanos no Senado, então, se reúnem numa comissão e decidem empurrar uma investigação muito séria em relação às origens do vírus e chamam o Dr. Fauci aí para testemunhar perante essa comissão. E aí aqui a gente vai ver um pedacinho do vídeo do senador Rand Paul aí batendo de frente com o Dr. Fauci. Government defenders of gain of function, such as yourself, say that COVID-19 mutations were random and not designed by man. But interestingly, the technique that Dr. Barrick developed forces mutations by serial passage through cell culture that the mutations appear to be natural. Nicholas Baker of the New York Magazine said nobody would know if the virus had been fabricated in a laboratory or grown in nature. Government authorities in the U.S., including yourself, unequivocally deny that COVID-19 could have escaped a lab. But even Dr. Shi in Wuhan wasn't so sure. The director of the gain of function research in Wuhan couldn't sleep because she was terrified that it might be in her lab. Could you rule out a laboratory escape? The answer in this case is probably not. Will you, in front of this group, categorically say that the COVID-19 could not have occurred through serial passage in a laboratory? You're fooling with Mother Nature here. You're allowing superviruses to be created with a 15% mortality. It's very dangerous. I think it was a huge mistake to share this with China, and it's a huge mistake to allow this to continue in the United States. And we should be very careful to investigate where this virus came from. But again, we have not funded gain-of-function research on this virus in the Wuhan Institute of Virology, no matter how many times you say it, there was research. There was research done with Dr. Shi and Dr. Barrick. They have collaborated on gain-of-function research where they enhanced the SARS virus to infect human airway cells, and they did it by merging a new spike protein on it. That is gain-of-function. That was joint research between the Wuhan Institute and Dr. Barrick. You can't deny it. Aí agora, para finalizar, em junho, agora desse ano, o Fauci vai à CNN e diz que acredita que é provável uma origem, seria provável uma origem da espécie animal para o humano, mas que talvez tenha escapado de laboratório. Ou seja, o americano cansou do Dr. Fauci, porque cada hora ele fala uma coisa, ele já falou em usar 2 máscaras, ele já falou em usar máscaras para sempre, ele já falou que máscaras não funcionam, e mesmo assim a imprensa militante continua colocando o Dr. Fauci num pedestal, e inclusive, para fechar aqui o comentário, o Constantino deve ter visto isso, essa semana um dos diretores do Departamento de Saúde dos Estados Unidos disse que, se for possível, eles vão bater na porta das pessoas para que elas se vacinem. Constantino, eu já nem sei mais, acho que são 3.000 páginas de e-mails, né, trocados pelo Dr. Fauci, Zuckerberg, um monte de gente. Né, o que você destacaria dessas mensagens todas que a gente acabou tendo acesso a elas?
Então, eu acho que para a gente entender esse personagem tão central na pandemia, que eu passei a chamar do Mandetta americano, né? Por que que eu fiz essa alcunha? Pelo grau de politização da postura do Dr. Fauci. Veja, antes, deixa eu fazer algumas ressalvas aqui. Eu não sou alguém adepto de teorias conspiratórias, eu li muitos livros do Humberto Eco para saber o poder de sedução de explicações simplórias, como se o mundo todo fosse controlado de cima para baixo por 10 personagens numa sala de vilão do 007. Isso não quer dizer que conspirações não existam. E também eu prefiro atribuir sempre a interesses prosaicos, comezinhos, ou até incompetência, aquilo que outros atribuem à malícia, né? a um grande jogo de bastidores. Mas, de novo, conspirações existem. Então, vamos voltar na questão da China para pegar o Dr. Fauci depois. Nós temos a figura do Tedros Adhanom, que é um revolucionário marxista da Etiópia, acusado de corrupção no seu país, que é o grande comandante dessa entidade que passou a ser o sinônimo da própria ciência no mundo. E o que a OMS dizia, e de forma muito errática, porque ela errou tanto quanto o Dr. Fauci, ela ia e voltava, aquilo era atribuído como a palavra final, né, da ciência. Então, nós temos que levar em conta que a OMS também virou uma espécie de puxadinho desse regime ditatorial chinês. E o Dr. Fauci nessa história? O que eu destacaria nesses e-mails, além do que a Ana disse já? A questão do financiamento do seu instituto, comandado por ele, para pesquisas de ganho de função, que é exatamente o que poderia estar acontecendo ali no laboratório de Wuhan. É você fazer estudos e manipulações, e ele confirma, sendo emparedado um pouquinho ali pelo Rand Paul, que ele não sabe dizer se os recursos da instituição que eles destinaram à China foram ou não usados para isso. Então, veja que os americanos podem ter financiado, de alguma forma, esse tipo de manipulação genética no laboratório de Wuhan. Mas eu quero voltar, Lacombe, no tempo. Eu quero voltar no tempo e pedir a todos os nossos telespectadores, né, que deem um rápido Google no nome do Charles Ortleb. Quem é Charles Ortleb? Ninguém sabe quem ele é no Brasil. Ele é um jornalista científico que passou pelas mais respeitadas revistas e que acompanha o Dr. Fauci desde a época do HIV. Então eu fui ler, né? A gente tem que fazer isso, dever de casa. Você vai, assim como quando falam do globalismo, eu fui ler o que diz no livro oficial, né? O Klaus Schwab, fundador do Fórum de Davos. Ele tem um livro agora sobre o Great Reset, é um tema muito importante que com certeza vai vir aqui no nosso programa com frequência, né? E ele usa a pandemia, que eles usavam antes, a discussão toda do aquecimento global, para essa defesa de um governo mundial, né? Então, tá lá tudo no Charles, no Klaus Schwab e tudo mais. Quem é o Dr. Fauci? Na época do HIV, início dos anos 90, ele já era o manda-chuva disso. Então, o Dr. Fauci ele é um grande tecnocrata defendendo seus interesses. E ali começa, sob denúncia do Charles Ortleb, começa uma postura que vai ser muito observada agora nessa pandemia, que é aquilo que ele chama de indignação petulante. Qualquer tipo de pergunta, qualquer jornalista que entendia de ciência e tocava em lacunas na narrativa oficial do Dr. Fauci, aquela época, era taxado como fake news. O termo era outro, mas a ideia era a mesma. Era taxado como alguém que não falava em nome da ciência. Inclusive, tinha gente, prêmio Nobel, como acontece exatamente hoje, como o caso do Dr. Duesberg. Duesberg foi difamado, foi alvo de um assassinato de reputação, e o Dr. Fauci começou a criar ali aquilo que o Ortleb chamou de um Ponzi scheme da ciência para fazer inveja a um Bernie Madoff, que foi o grande autor aí do esquema de pirâmide no mercado financeiro. Então, ali ele começou a criar um circuito fechado, onde só era tratado como voz da ciência seus pares, inclusive da epidemiologia, que era uma coisa meio nova e com muito mais elasticidade, subjetividade e até mesmo risco de adulteração política. Né? Então, tinham cientistas sérios, isso é o mais importante para as pessoas entenderem, tinham cientistas sérios apontando para problemas na narrativa, no discurso oficial sobre o HIV, que rechaçava a possibilidade da AIDS ser uma doença que não necessariamente precisava do vírus, do HIV, para ser desenvolvida. E aí ele falava, mas me apontem os erros, me apontem os casos de negativo do HIV que tem a mesma doença. Bom,
eles entregaram 13 milhões de casos, era a estimativa na época nos Estados Unidos apenas. 13 milhões. Isso foi jogado para baixo do tapete. Então, todo o debate científico sobre o HIV/AIDS foi interditado naquela época. E quem era a figura por trás disso? Anthony Fauci, o mesmo. O sujeito comanda a entidade há 30 anos. E há 30 anos que ele criou esse império da ciência, em nome da ciência, e rechaçando qualquer possibilidade de questionamento. A ponto de a irmã dele ter questionado, né? Mas será que você não pode estar errado? E ele receber aquilo e levar a público como um ataque pessoal a ele. Né? Um ataque pessoal a ele. Falou, ninguém estava questionando a integridade dele como cientista. Estava perguntando se ele podia estar errado. E ele foi rechaçar aquilo como um ataque pessoal à sua honestidade. Né? O Ortleb, para resumir, ele dizia, Fauci estava basicamente dizendo que ele e os seus comparsas, como o jornalista chama, só prestariam contas a si mesmos e que isso é a essência de uma comunidade fechada, de uma seita, né? E que poderia ser chamado, então, de uma ciência totalitária e, em última análise, sociopata. Cala o dissidente, impede a voz de quem questiona lacunas no discurso oficial. Isso vem de Dr. Fauci desde a época da AIDS. Eu estou louco para ouvir o comentário do Fiuza sobre essa figura, Dr. Fauci, tudo que o cerca, mas antes, vamos dar uma olhadinha num depoimento da Marjorie Taylor Greene, que é uma congressista americana, e vamos ver o que pode acontecer, o que os republicanos, pelo menos, ou os que apoiam os republicanos, estão pedindo aí em relação ao Dr. Fauci. A gente tem um vídeo. And I want to fire Dr. Anthony Fauci. You know, there's a lot of people that need to be fired. Did you hear that, Tony? They want you locked up. Bom, Fiuza, prender os comunistas chineses, né, que acabaram provocando tudo isso é complicado, mas o Dr. Fauci, quem sabe, né, Fiuza? E ela ainda diz, listen, Tony, né? Ouve, Tony, eles querem você preso, eles querem você em cana. Eu queria fazer uma pergunta aqui aos integrantes do 4x4, e quem não quiser se posicionar não precisa, pode virar um 3x4, 2x4, e aí se o pessoal puder abrir aí para todos aparecerem, a pergunta é a seguinte, quem acha que o Anthony Fauci, um cara de pau, levanta o dedo? Todo mundo, né? 4-0. Então, assim, aqui no 4x4, a gente chama as coisas pelos seus nomes. Esse personagem que diz com essa assertividade coisas que ele não sabe, reitera de forma prepotente coisas que ele não pode sustentar, é um cara de pau. Porque quem não é um cara de pau, né, quem não tem algum parafuso frouxo ali na vergonha na cara, não consegue manter esta pose, né, diante de um senador, por exemplo. Tudo que ele fala é absolutamente arrogante, né? Ele sendo um personagem diretamente envolvido com o laboratório que funciona na China, na ditadura chinesa, na cidade de onde saiu esse vírus que desgraçou o mundo. Como é que podemos estar tratando... Esse personagem está aí ainda, é o que eu quero assinalar. Esse personagem ele não está proscrito, aí afastado, envergonhado, não. Ele está dando as cartas, senhoras e senhores. Esse Anthony Fauci, por que a gente está falando tanto dele aqui? Porque isso aqui é um programa de assuntos
herméticos específicos. Não, porque esta figura tem a ver com você, tem a ver com a vida de todo mundo que está assistindo isso. Esse cara está dando as cartas. Né? Como já mencionou, não lembro se foi a Ana ou o Constantino, ele está, foi a Ana, ele está hoje constrangendo em público quem não se vacina. Get over it. Ele fala. Get over it. Ele quer dizer, vai em frente, desencana do Trump. É isso que ele está querendo dizer, dando a entender. Esse cara é um absurdo, esse cara. Esse personagem é absurdo. Então, ele está tentando estigmatizar pessoas que têm todo o direito de ter dúvidas sobre as vacinas, e ele vai implacavelmente, e ele ainda tem credibilidade, ele ainda tem prestígio, ele ainda tem poder. O que é isso que ele afirma? Eu sei que a gente vai entrar nas vacinas depois, mas é porque para entender esse cara de pau, esse personagem, a gente tem que entrar nisso aí. É um sujeito falando de uma maneira leviana e irresponsável, e eu já falei, ele é leviano ali com a maior segurança, com a maior assertividade. É um cara de pau, dizendo que crianças pequenas têm que se vacinar, quando a própria OMS, essa aí, como disse o Constantino, um puxadinho da China, já mudou a sua resolução, não recomendando vacinação abaixo de 18 anos. Ele não quer nem saber, mas aí eu digo assim, isso é lobby de vacina, isso é lobby para vender vacina? Ah, não, você está sendo precipitado. Mas é o quê, então? Por que ele quer tanto isso? Por que ele impõe tanto coisas que ele não sabe? Então foi esse mesmo personagem que agiu com a sua rede aí de direcionamento de informações para dificultar o exame da hipótese de manipulação laboratorial desse vírus. Pois bem, o que resulta isso? Resulta em quanto tempo? 1 ano de tempo para se apagar evidências, né? Nesta hipótese. Se tem que investigar, tem que ter a hipótese e tem que ter a materialidade. Você coloca um tabu, você coloca uma cortina de ferro, para usar um termo antigo aí, da Guerra Fria, que é o mundo que a gente está voltando, né? A gente está voltando para uma Guerra Fria. Cortinas de ferro, tabus, perda de liberdade. Então, se você deu tempo para os criminosos, se eles existirem, apagar as pegadas. E o que acontece nesse meio tempo? Vão lá aquelas missões, companheiros, é o seguinte... A gente não é alarmista aqui, mas o mundo está em risco. A sua liberdade está em risco, a democracia está em risco, não dá tempo. Não dá tempo de ser assim, será? Né? É agora, a encruzilhada é agora. Então a gente vê... Eu posso só pegar um ponto aí do Fiuza, quando o Fiuza fala do lobby das vacinas... É só para a gente lembrar também que o próprio inventor do teste de PCR disse que para a Covid, para o SARS-CoV, o PCR não estava sendo usado da maneira que deveria ser usado, que isso daria muitos falsos positivos e falsos negativos. E quando o Dr. Fauci foi questionado sobre essa declaração do inventor de teste do PCR, ele disse, não, ele não sabe nada, ele já se aposentou, vamos continuar seguindo com o teste de PCR. Então é o quê? Pegando essa linha do Fiuza, é lobby das vacinas, é lobby dos testes, é o quê? É lobby farmacêutico. Por que não se fala do tratamento imediato? Porque as medicações, ivermectina, hidroxicloroquina, as patentes já são quebradas há muitos anos, já foram quebradas. As Big Pharmas não têm como fazer dinheiro mais nesse tratamento precoce. Então, além de demonizar essas substâncias que, de uma maneira anedótica, e milhares de médicos pelo mundo, e existem já estudos provando de uma possível eficácia,
é preciso demonizar os médicos. Então, aí a gente cai naquilo, o Lacombe estava falando no início, né? Jornalismo e ciência sem perguntas, e não apenas sem perguntas, mas numa onda jacobina de sair degolando a cabeça de todo mundo virtualmente, quando as pessoas começam a questionar os sagrados, né? Os sagrados do momento. E mais uma coisa, o Constantino falou também do império Dr. Fauci, só lembrando que o Dr. Fauci é hoje o maior salário de um funcionário federal dos Estados Unidos. Ele ganha mais que o próprio presidente americano. E o Fiuza propôs aqui a votação, nós todos votamos, né, pela suspeição, no mínimo suspeição do Dr. Fauci. Aliás, votamos pela suspeição de tudo e todos envolvidos com essa história toda de coronavírus e de Covid. E a nossa votação aqui não foi no estilo Congresso não, né, Fiuza? Aquela tipo, todos que concordam permaneçam como estão, aprovado. Entendeu? Não dá tempo nem de respirar, quando você vê, já aprovaram o negócio, você não teve tempo nem de levantar o braço, levantamos o dedo, todo mundo. Exato, e só para completar, o que a gente está vendo, olha, amigos, não tem problema se vier um patrulheirinho desses descolados e pusilânimes dizer teoria conspiratória, não tem problema algum, podem falar tranquilamente, já passamos desse tipo de crivo, não tem problema algum, podem falar. Como disse o Constantino muito bem, teoria conspiratória é uma coisa, conspiração é outra. Então, estamos passando da teoria para a prática, né? Para a prática. Uma conspiração, o que é além de uma conspiração isso aí? E naquela linha que eu estava dizendo, a Organização Mundial da Saúde, né, operada, financiada por pessoas que estão dando as cartas nesta pandemia, que estão exuberantes aí, dizendo que todo mundo tem que fazer de uma maneira muito artificial e estranha. A Organização Mundial da Saúde era encarregada de uma missão para ir a Wuhan averiguar a possibilidade de um vazamento em laboratório. E, Lacombe, você lembra o que essa missão concluiu? A missão da OMS que esteve em Wuhan? Exato. Fiuza, o que ela poderia concluir em 14 dias sob vigilância severa dos comunistas chineses? O quê? Exatamente. E mais ainda, a composição desta missão teve que ser aprovada pela China. Companheiros, isso é teoria da conspiração? Você fica aí com a tua teoria, eu estou com a prática. Isso é uma ditadura que manda aquela que seria a referência, né, da ciência mundial, que decide quem é que vai entrar lá na ditadura, no território ditatorial dela, para averiguar o que ela quiser, para concluir o que ela quiser que seja concluído. Né? Então, voltaram lá. Na época, eu já fiz essa piada. Foi lá a missão da OMS, perguntou para o porteiro do Instituto de Virologia de Wuhan, passou algum SARS-CoV-2 aqui enquanto o senhor estava? Não passou, não, senhora. Aqui, eu não saí daqui, aqui não passou nada. Eles voltaram, não passou, não, está tudo bem. É bizarro, mas é esse o nível que nós estamos, de falta de desconfiança. Vai, Costa. Deixa eu pegar um gancho aqui, só para tratar de um assunto interessante, correlato, mas talvez um pouco mais abrangente, né? E que muitas vezes é tema de discussão minha com o Fiuza também, a questão do papel da ideologia. O que alguém de 100 bilhões de dólares pode querer? Né? Não é um iate novo, não é o jato. Se ela tiver alguma ambição ligada a isso, vai querer poder e controle. Né? Então, não é teoria da conspiração. O Soros, por exemplo, Jorge Soros, o maior financiador de causas extremistas da esquerda no mundo, ele já deu entrevistas, ele sofre claramente ali do complexo de Deus. Ele quer controlar. Né? Bill Gates parece pelo mesmo caminho. E a ideologia vem aonde nisso, então? Porque isso é a análise mais cínica, né? Mais crua dos fatos. Mas onde é que entra a ideologia? Ela entra como o manto que vai mascarar isso. Então, na era das redes sociais e do declínio
da fé religiosa, entre aspas, né, surge a religião secular, surgem as ideologias. O que nós vimos acontecer com o Dr. Fauci nessa pandemia não é algo razoável para qualquer pessoa minimamente cética e que estudou. Ele virou capa de tudo que é revista de moda, revista de imóveis, cavalo. Ele aderiu aos holofotes midiáticos de uma forma que um popstar iria ter apenas. Ele virou o quê? O Deus dessa religião secular. Ele era o Papa. Então, as pessoas tremiam de medo, porque a mídia dissemina pânico, e querem ouvir qual é a recomendação para permanecer vivo. E isso vem do Dr. Fauci. Então, é sob controle, é sob poder. Por trás tem gente muito poderosa, muito rica, né? Veja que a politização da ciência, e por isso que eu faço esse paralelo o tempo todo, ela não começou agora. A pandemia caiu como uma luva, ou para usar as palavras que a gente já falou aqui no primeiro programa da Jane Fonda, né? Um presente de Deus para essa turma que quer controle, que quer poder, que quer ditar todas as regras de cima para baixo. Mas antes eles estavam focando numa outra causa. O aquecimento global, que já mudou para mudanças climáticas, que é mais elástico. O IPCC é um órgão politizado. Recebem recursos dessa turma. O Bill Gates é o maior financiador do OMS na pessoa física do mundo. Ele dá mais dinheiro para o OMS que quase todos os países. Então, o IPCC recebe recursos públicos e segue isso. O James Dalrymple, um jornalista britânico, nada disso é teoria conspiratória. Ele vazou o que ficou conhecido como Climate Gate, os e-mails à época de cientistas ligados ao IPCC concordando que ali eram discursos políticos e não científicos em relação ao alarmismo, né, das pesquisas, e que a mídia pegava o recorte e falava o planeta vai derreter em 10 anos. O Al Gore é uma figura dessas. É um sujeito que enriqueceu. Ele é o típico picareta. Agora, por trás da picaretagem tem um manto da ciência, que é a religião secular de hoje, que é uma ciência que ignora o método científico real. O Karl Popper deve estar se revirando no túmulo. Hoje em dia, que ciência é essa que não tem as perguntas, não pode ter pergunta? Que ciência é essa que não tem humildade? Nós falamos aqui da postura arrogante, petulante do Dr. Fauci. Isso não é ciência. Igualzinho na questão do aquecimento global. O livro do Klaus Schwab é o elo. O Great Reset, ele começa o livro dele falando exatamente do aquecimento global. E aí agora emenda com a questão da pandemia. Então, quem quiser achar que tudo isso é teoria da conspiração, que eu sou maluco, chapéu de alumínio, é livre para tanto. Eu apenas tento fazer um pouquinho o dever de casa e ler. E sou um cara cético com a natureza humana. Eu não olho para o Dr. Fauci como a voz da ciência. Eu olho como um indivíduo suscetível às mesmas paixões humanas que todos e envaidecido com esses holofotes e com um ego e uma ambição maior do que a média. Isso, com essa combinação de poder que deram a ele, que atribuíram a ele a voz da ciência, isso é uma combinação explosiva. Então nós estamos lidando aqui com um jogo muito problemático de forças. Quem não quer enxergar isso é livre, mas essa turma está cada vez concentrando mais poder. Acho que o combo, né? Diga. O combo Big Pharma, Big Techs e esses burocratas aí, tecnocratas, com esse projeto de poder. Esse combo é perigosíssimo demais para todos nós.